Lefe suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero trazer hoje um comentário bem expressivo do estudo, que quase poucos fazem comentário, e na realidade do que está acontecendo nos dias odiernos, que não era diferente também a história do nosso irmão Paulo. E aqui no livro de Filipenses, no capítulo 1, tem uma epígrafe que diz: a prisão de Paulo contribui para a pregação, o aproveito do Evangelho, né? E do versículo 12 em diante, ele começa a dizer: e quero, irmão, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que muitas prisões em Cristo foram manifestas por todos, a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com a minha prisão, ousaram a falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aí ele deixa bem claro. E ele diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgam acrescentar as aflições às minhas prisões, mas o que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, me alegro, e estarei sempre alegre, ainda que, porque sei que disto me resultará a salvação, pela salvação e a oração, e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação, é a esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mas se servimos na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas se de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, nesse corpo mortal, e tendo esta confiança que sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito do vosso gozo, da vossa fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Então nós vemos aqui, eu quero ressaltar dois pontos aqui, um sobre a guarda pretoriana e outro que ele fala da defesa, da simplicidade, da realidade e da, infelizmente, a postura distorcida que hoje tem o Evangelho. Mas, como a história de Paulo sendo preso pela guarda pretoriana, temos outras histórias. Poderia citar, né, a galeria dos hebreus, dos heróis da fé, como também muitos ovacionam e não sabem, como a história de Jorge, que seus pais eram nobres, família cristã, romana, do Anício, ao tempo em que outras fontes dizem que seus pais eram cristãos de origem grega. E de acordo com a lenda, já em voga no século IV, Jorge teria nascido na antiga
Capadócia, região do centro da Anatólia, que atualmente faz parte da Turquia. E diz que ainda criança ele mudou-se com seus pais para a Palestina, com sua mãe e com seu pai, que era Gerôncio, que morreu em batalha, que foi soldado também. E sua mãe, Policrônia, era de origem da Lídia. E na Palestina atual, LD, de Israel, ela possuía muitos bens e quando morreu deixou para o seu filho. E aí que começa a história, que muitos não sabem, da história de Jorge. Coloca um dragão, muitas histórias, mas quando ele recebeu a herdade dos pais, ele o que fez? Obra social, profilática, filantrópica, como é isso, pastor? Distribuiu aos pobres, doou aos pobres. Isso no ano em 303. E o tal do imperador Diocleciano, ele sendo influenciado por Galério, publicou um edito para mandar matar e prender todos os soldados que eram cristãos, tá? E este é um fato pouco divulgado. Há outra história também do terceiro século, de Milão, na Itália. Sebastião também, que é o vacinado aqui no Brasil, que também foi soldado, generoso, né, defensor dos cristãos, que não negou a sua fé quando foi preso de maneira secreta também, porque não adorava outros deuses. E o mesmo imperador Diocleciano mandou prender em um tronco, pois deram muitas flechadas nele, né? E lançando ao ponto de pensarem que estava morto. Mas a história diz que uma das mulheres de um dos mártires, muito conhecido, ela aproximou-se dele e observou que não estava morto. E cuidou dele, dos seus ferimentos, e passado algum tempo, ele tentou, no Império Romano, isso no ano 288, foi quando aconteceu esse martírio, ele tentou ter os seus bens de volta, os seus bens material, né? Ele queria, através de tudo isso, e quando foi martirizado, há também a história de dois irmãos que foram também presos e martirizados por serem médicos, ajudarem os pobres necessitados. Perdão. Eles curavam animais gratuitamente. Esses dois irmãos gêmeos eram de origem árabe. E nessa mesma região da Ásia Menor, por serem cristãos, por terem pais cristãos, esse foi o motivo também nos anos 300 DC, né? Eles também presos e mortos pelo mesmo imperador Diocleciano. Eles eram defensor da verdade. Nós conhecemos como Cosme e Damião. Eles eram cristãos, eles faziam obra social, profilática e filantrópica. E foram esses mártires que esse Diocleciano, pela guarda pretoriana, que o mesmo Paulo afirma que foi preso, eles também foram, porque não adoraram a outros deuses. Existe, como a Bíblia descreve, outros mártires, e sabemos, mas o ponto que hoje quero esclarecer é o que Paulo diz acerca dos sinceros e dos invejosos. Como é isso, pastor? Os arrogantes, os interesseiros, os egoístas. Por que o senhor está dizendo isso? Os desonestos que manipulam, são manipuladores da fé, de que algumas pessoas que não examinam as Escrituras se deixam se dominar pela essa indução da emoção luciferiana, destrutiva da fé, que
tem que ser o firme fundamento do cristianismo genuíno, e na realidade não tem sido, por essa distorção. Mas Paulo diz que uns prega por contenção. Como é isso, pastor? Que é a inveja, a rivalidade, a competitividade. Eu também criei uma filosofia, papagaionagem, que o crente é papagaio, ele transmite, ele não aprendeu, quer ensinar, ele quer falar e não quer ouvir. É isso que ocorre com muitos. E se incomoda quando passamos esclarecimento e conhecimento. E a discórdia desse interesse, da ambição, com essa distorção. Por isso há essa inveja, porfia, essa discórdia, essa administração luciferiana nesses últimos dias anunciada. Mas existem os puros, os sinceros, tá? Os humildes, que são chamados de boas mentes, como Paulo descreve, né? Esses que auxiliam o próximo com obras sociais, profilática e filantrópica, e estão presos a essa condição do amor ao próximo, não estão ligados à denominação agremiativa, mas a Cristo, que é o referencial. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, com essa pandemia aí, está todo mundo querendo aparecer no Face, todo mundo querendo trazer mensagem, criticar, mas o que devemos fazer mesmo? Será que tem feito o que o Evangelho diz? Às vezes alguns que não têm compromisso, conforme eu falei, com a agremiação denominativa, está fazendo obra social, profilática e filantrópica. E aqui, no versículo 6, Paulo ele diz literalmente: tendo por certo isso, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? No versículo 10 diz: para que aproveitéis as coisas excelentes, para que sejam sinceros, sem escândalo, alguns até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. E ele diz aqui no capítulo 2, no versículo 3 em diante: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere a outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é do outro, e de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O versículo 12 diz: de sorte que os meus amados, assim como sempre, obedeceste não somente a mim na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas essas coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandece como o astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Folgo-me regozijando em todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo nisso. Então Paulo, ele descreve que já havia
infelizmente, essa contenção que uns aproveitaram a prisão dele para denigrirem, para distorcerem, e não é diferente nesses últimos dias. Alguns pregando por inveja, outros por porfia e outros por terem compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus. Mas muitos foram os mártires. Será que no meio desse caos todo, você que está me escutando, talvez agora, nessa hora, está preparado para o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que está para acontecer, que isso não é nem princípio de dores, é só o que Jesus disse, que nos últimos dias apareceriam escarnecedores, homens amantes de si mesmos. Muitos tentariam persuadir outros com palavra persuasiva, que as informações desinformadas, que nesses últimos dias deixaria alguns a fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. Ele faz o referencial também, como nos dias de Ló, que sua mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ele faz menção também nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e pereceu. Os incrédulos no mundo diluviano. O comer e o beber não era a manutenção do corpo, a constituição da família. Era a orgia da banalidade e futilidade, que hoje é preservada até pelas leis autoritárias distorcidas desses congressos, dessa ação luciferiana imperativa. Mas tudo isso tem uma sentença homologada, um juízo. Quando ele fala que haveria rumores de guerra, peste, fomes, aumentaria a iniquidade, filho contra pai, que estariam dois numa casa, 2 ou 3 divididos, que tudo isso aconteceria. Mas você, meu prezado, que prega a realidade, que prega o verdadeiro evangelho, que não é manipulador, não é mentiroso, não é enganador, não é usurpador, continue fazendo a tua parte. Eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos uma boa noite.